vamos falar sobre a Praça das Aroeiras. E para entender mais sobre esse assunto, estamos aqui com Dantas Duarte, que é geógrafo e ambientalista. E Dantas, muito obrigada pela sua participação. Você procurou a gente para falar desse assunto que é muito importante para a comunidade. Então, como você avalia a importância dessas áreas verdes, praças, para o ambiente da cidade? Eu fico muito feliz, primeiramente, pela oportunidade que a Revista Sem Fronteiras, o Grupo Sem Fronteiras está dando para poder debater esse assunto e trazer mais informações para a gente poder falar de meio ambiente de outras maneiras dentro da nossa cidade. Primeiramente, falando um pouco aqui da matéria que foi trazida nessa edição para os 109 anos de Foz do Iguaçu, onde foi discutido ali o que seria o meio ambiente no futuro pelos próximos 10 anos. E a gente discorre ali sobre situações que acontecem na atualidade, Então, se vocês têm a curiosidade, a nova edição da Sem Fronteiras está trazendo esse artigo aqui, onde eu compartilho espaço com o Francisco Amarilha também, o outro grande ambientalista aqui da nossa região. E sobre o assunto da Praça das Aroeiras, ele tem gerado muita polêmica, primeiramente porque virou um paradoxo, no seguinte sentido: preservar uma área verde ou construir uma escola, que é extremamente necessário também. Então, vou começar falando desse assunto, primeiramente relacionado à escola localizada embaixo da arquibancada do estádio Flamenguinho, já nessa estrutura há mais de 20 anos, e que é uma petição legítima da sociedade, principalmente dos próprios professores e alunos, que fazem uso ali daquele espaço escolar. Por outro lado, existe a Praça das Aroeiras, ali no Jardim Social 1, que é uma área de mais ou menos 5.000 metros quadrados, se eu não me engano, mas que a prefeitura está batendo o pé dizendo que é uma reserva técnica, enquanto ela não é. Existe documentação que comprova e que a sua escritura caracteriza esse espaço como praça. Uma praça que já tem árvores frondosas, árvores maravilhosas como o pau-brasil, araucárias, as próprias aroeiras estão ali presentes, e muitas outras plantas também. E fora isso, a própria biodiversidade, muitos pássaros, muitos tipos de inseto. E mais do que isso que a gente está falando, uma área verde pública, uma praça, é um dos últimos espaços na região sul da cidade, se a gente for fazer uma análise. Além dessa região, o que a gente tem de áreas verdes acessíveis em direção ao Ouro Verde, em direção ao Porto Meira? Talvez o horto municipal, que mesmo assim está dentro de muros e não tem um uso público por parte da comunidade. O que você acha que pode ser feito para conciliar essa necessidade de ter uma escola com o fato de querem fazer dentro da Praça das Aroeiras? Na audiência pública foi apresentado o projeto da escola, como seria essa construção, se utilizando do terreno da praça. E claro, já é prevista a supressão de algumas árvores, dentre elas árvores frondosas importantes que já compõem esse espaço. Por outro lado, existe um raio que, se eu não me engano, são 800 metros, um raio de atendimento dessa escola ali, e nessa região não tem nenhuma escola que esteja atendendo essa área. E por outro lado também existem outras áreas verdes na mesma região, mas são áreas que não têm árvores, e nem árvores antigas desse tipo. Por exemplo, ali perto da Copel mesmo, que fica no Jardim Social ali, tem um espaço ali gramado na beira da rodovia General Meira, da Avenida General Meira ali, que poderia ser construído. Não sei de quem é esse terreno, mas a prefeitura, o poder público, com certeza tem os meios para poder fazer esse levantamento, ou também com o orçamento bilionário que o município de Foz do Iguaçu arrecada anualmente, poderia ser feita uma desapropriação, até mesmo o uso da sede da ASERP lá, que até esses dias estava sendo foco de dengue e que teve a piscina aterrada justamente para não acontecer isso, mas que é uma área ali que não está tendo utilidade nenhuma, e está até trazendo um aspecto negativo para o bairro e para os moradores daquela região. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte: necessita da praça, com certeza, e da escola também, com certeza. Uma coisa não pode anular a outra. O negócio é que está havendo uma desorganização, principalmente por parte do poder público,
e isso está fazendo os cidadãos se confrontarem, né? Isso ficou muito evidente lá na audiência pública, onde o tom foi muito alto, né? O deboche também foi muito alto, nem pareciam os cidadãos civilizados participando de uma audiência, né? Em termos de planejamento urbano, tem realmente essas alternativas? Você acha que são lugares que a escola estaria, tipo assim, um bom lugar? Que seria melhor do que a praça, né? Porque claramente a praça é importante e a escola também. Mas tem de fato esses lugares? Foram apresentados lugares em que poderiam comportar a escola, né? Mas também foram apresentadas algumas ressalvas, como alguns terrenos que não viriam atender a metragem, né? Principalmente para a característica desse projeto. Lembrando que são escolas de educação básica, né? E pelo que eu entendi, obrigatoriamente o projeto tem que ser de um pavimento, né? Já existe um padrão dentro do município para esse formato de escola, né? Mas, por outro lado, qual que vai ser a solução? Desmatar uma praça, suprimir o espaço público, o espaço de uso público da comunidade para poder instalar essa escola, né? Com certeza, também o município ele tem esses mecanismos de análise muito mais aprofundados do que eu, né? Um geógrafo que tenho minha metodologia até então limitada, né? Para poder te falar com certeza se sim ou se não, né? Ou poder aquisitivo, para poder, às vezes, até desapropriar uma área que seja de interesse municipal. O município ele tem esse poder, né, de promover a desapropriação em prol do bem público, né? Quais são os impactos sociais e ambientais, principalmente, de acabar com a Praça das Aroeiras? Bom, eu queria ressaltar de que a cidade fez 109 anos, agora no dia 10 passado, né? E que a cidade ela é decorrência de um processo histórico, né? Uma construção que ela não acaba aqui nesse momento. Uma cidade que se planeja para o futuro, ela vai pensar sim em preservar as suas áreas verdes, principalmente dentro dos paradigmas de hoje, né? Uma cidade que se diz sustentável, ela vai prezar pela preservação das áreas verdes, ela vai prezar pela boa limpeza urbana, ela vai prezar pela preservação dos rios, né, e das águas urbanas. Infelizmente, Foz do Iguaçu está perdendo o trem da história em relação a esse assunto, né? A gente vê rios muito poluídos, a gente vê lixo generalizado, principalmente no centro da cidade. É muito comum encontrar lixo espalhado pela rua, que em geral pelos bairros, então, né, pelos terrenos baldios. A gente está vendo aí uma falta de educação ambiental em todos os aspectos, né? E uma cidade que se projeta para o futuro e que bate no peito, né, para afirmar que é ambientalmente correta, ou que detém aqui um dos maiores tesouros preciosos, né, como as Cataratas do Iguaçu, ela não está sendo exemplo para ninguém. Não precisa a gente ir muito longe, né? É só ir ali em Santa Terezinha de Itaipu, que é uma cidade que está dando show em planejamento urbano, né? Que tem 3 parques públicos ou mais espaços desse tipo, qualificados, né? E que refletem diretamente na qualidade de vida da população, né? Aliás, a gente está falando de espaços assim, que proporcionam o bem-estar social, proporcionam, né, a sustentabilidade em si. Quais são as ações que a comunidade pode fazer para ajudar nessa questão? A gente tem visto uma participação da comunidade, né, principalmente da comunidade da região do Jardim Social. Infelizmente, eles têm sido taxados, né, por quem tem interesse de construir a escola nesse espaço a qualquer custo. Taxados de especuladores imobiliários, né, dizer que as madames que habitam naquela região ali não querem ver escola com crianças pobres, né, fazendo uso daquela área. O que eu acredito que não seja verdade. Na verdade, eu tenho certeza que não é isso, né? Aliás, essa praça é frequentada até por mim. Eu tenho interesse na preservação dessa praça. E pensando numa perspectiva de futuro da cidade, é muito importante que na região sul do município a gente tenha não só esse espaço verde preservado, mas outros espaços verdes, né? Aliás, se falava muito aí na construção do Parque Linear do Rio Boici, e junto com ele também viria o Parque Linear do Ouro Verde, né? Que é uma rua lá que está muito decadente, tem as suas margens ocupadas por ocupações irregulares, né? Moradias irregulares, e que infelizmente, como outros rios da área urbana, também despejam esgoto, né? Recebem todo esse esgoto aí das áreas urbanas. E a gente tem uma qualidade ambiental muito ruim na região do Grande Porto Meira, do Ouro Verde ali. E um desses impactos negativos é a falta desse tipo de espaço, né? De praças muito bem constituídos,
muito bem definidas e que tenham todos os elementos necessários, né? A segurança, né? Para que o cidadão possa usufruir, praticar seu esporte, levar sua família a qualquer hora do dia, né? Isso não se restringe só ao horário do dia, né? À noite a pessoa tem que se sentir segura também para poder fazer uso desses espaços públicos. Então eu gostaria de saudar os moradores do Jardim Social 1, que já há muito tempo vem batido nessa tecla, né? E tem trazido essa discussão à tona, né? Eles estão na luta aí sempre e debatendo com toda a sociedade, né? Isso ficou muito evidente lá na audiência pública. A Alessandra Hoffmann, né, representou muito bem a população daquela área e argumentou muito bem também, todo baseado em documentos que estão dentro dos processos atinentes da Praça das Lagoeiras. Você acha que a longo prazo a educação ambiental é a solução desses problemas que a gente está tendo aqui em Foz, de quererem tirar as árvores e os rios? Com certeza, né? A educação ambiental, a gente tem que ver que o que se pretende com a educação ambiental é a mudança de uma cultura. Isso, claro, vai demorar. A gente tem que pensar a longo prazo, são políticas públicas a serem implementadas e ainda mais uma sociedade deficiente em educação ambiental como em Foz do Iguaçu. É um processo que é longo, mas que com certeza vai dar ótimos resultados aqui para a nossa cidade, né? Lembrando também que é uma via de mão dupla. Não adianta a gente praticar uma educação ambiental virtual, né? Igual se pratica hoje em dia, onde se pensa que um folheto ou apenas uma propaganda vai surtir esse efeito. A educação ambiental tem que ser praticada em loco, né? Os espaços verdes, como a área do batalhão, por exemplo, eles têm que estar abertos e muito bem estruturados para o uso da comunidade. Os painéis interpretativos, os elementos interpretativos que vão promover também a educação ambiental têm que estar instalados, né? As pessoas têm que frequentar e ter contato com essas áreas para poder se perceber como parte integrante do ambiente, né? E a partir daí ter esse raciocínio de que preservar é preciso, é necessário, né? E assim a gente consegue conduzir a cidade para esse futuro de sustentabilidade que tanto se fala hoje, né? Muito obrigada, Dantas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, eu fico muito agradecido mais uma vez pelo espaço que está sendo dado aqui para a discussão desse assunto. Eu acredito que esse assunto ele tem que ser, sim, discutido até a exaustão, ser levado muito adiante, né? É muito importante um meio de comunicação como o Grupo Sem Fronteiras estar tratando desse assunto, assim como outros grupos aqui na cidade, né? E que as pessoas saibam que isso é uma coisa que tem que estar sendo discutida hoje, né? Pouco se discute de meio ambiente na atualidade, pouco se discute de meio ambiente nas mídias. Talvez por isso as pessoas ainda não se perceberam como parte integrante do meio ambiente, né? Mas a gente tem que ver que políticas públicas bem aplicadas, né? Uma cidade muito bem estruturada, muito bem planejada para o futuro, vai ativar, né, na cabeça do cidadão essa parte aí que está faltando, que é justamente a educação ambiental em si. A educação ambiental como parte constituinte do próprio cidadão.